amar um tanto mais quem aqui já não existe. Mas agora é você, não se deixe perder. Recomece a amar, segue adiante. Deixa Deus lapidar, deixa Deus te tornar um precioso diamante. Deus está pronto a me lapidar, seu ponto de partida é sempre o meu nada. Quer me dar o fruto da intimidade. Na dor ele me abraça, acalma e não condena. Seus olhos querem me encontrar. Bom dia para você! Começamos muito bem o nosso encontro terapêutico nessa quinta-feira, hoje 27 de agosto de 2020. Que alegria estarmos juntos nesta manhã ensolarada, nesta manhã iluminada aqui no Centro Clínico São Miguel Arcanjo, com mais um encontro terapêutico. Bom dia, doutora Carla. O microfone, por gentileza. Faz parte. Aê, Tô tá ligado? Tô ligada. Começamos bem. Bom dia, Isaac. Bom dia, Cíntia. Bom dia! Hoje ela terá 2 microfones à disposição. Mas ganhamos um. Ganhamos? Ganhamos. Glória a Deus! Ah. Na próxima terça-feira, então, teremos Já 3 microfones, teremos 3 graças a microfones. Deus. Ganhamos Que mais bom. um. Hoje, dia 27 de agosto, dia do psicólogo. Cíntia, na terça-feira comemoramos o aniversário dela e hoje, o dia do psicólogo, Mas hein? eu falo que é dia de comemorar. É a semana inteira É a semana comemorando inteira, e as né? pessoas não Amanhã, entendem. dia de Santo Agostinho. E as pessoas Tem uma não... data especial também pra você, né? Da minha conversão, né? E Então são 8 dias de eu falo que comemoração, são de 8 gratidão, de dias celebrações. comemoração, celebração. As pessoas não acreditam. Pois eu é. falei pra vocês que não falei? Seria uma semana de Uma celebrações. semana, vocês não se ligaram no que era. Mas hoje descobrimos que hoje é dia do psicólogo, esse profissional que faz um bem enorme à sociedade. Gratidão a todos os psicólogos, a você que faz esse bem às pessoas. Aos psicólogos da comunidade. Né? O nosso bom né? dia. Nosso bom dia, parabéns. Parabéns pelo seu dia. Deus abençoe. A partir do nosso próprio fundador, que é psicólogo. Ele é psicólogo também, né? Então nosso um bom beijo dia. no Padre Cláudio, Coisa né? boa. E em todos os outros profissionais da área da psicologia da comunidade. Um forte abraço, parabéns para vocês, que vocês possam trabalhar, né? Porque eu já tô quase em final de carreira, né? Que isso, doutora Carla? Ave Maria. Eu já tô me aposentando. É tô muito me parafuso, aposentando. né? Pra colocar no lugar. Então, a você que é psicólogo, que faz esse bem enorme à sociedade, às pessoas, o nosso bom dia, parabéns. Que você possa cada vez mais crescer na sua profissão, fazendo bem às pessoas, que isso é importante, né, doutora? Obrigado. Fazer mesmo. o bem às pessoas, usar da profissão para o bem. Dá sentido, né? Sim, A partir, por exemplo, o exemplo do centro clínico, né? Esse devolver o sentido das pessoas a partir da profissão é um sinal bem interessante. Na primeira missa, né, quando me faz até memória, né, aqui do centro clínico, o padre esqueci o nome. Padre Cosme veio celebrar aqui e eu me emocionava e falava, né, o que era o centro clínico para mim, né, o que Sim. Deus estava fazendo em mim, né, era justamente dar sentido à minha vida. Qual seria o sentido da minha vida? Dar sentido àqueles que perderam o sentido na vida. Este seria o sentido, né, da minha vida aqui em termos de centro clínico. Isso. Né? Você que deseja participar conosco, pode mandar sua mensagem aí pelo Facebook, pelo Instagram, nos comentários, também para o nosso WhatsApp, o 21 96722 8899. Queremos contar com a sua participação no encontro de hoje.
Na terça-feira passada, falavam sobre a realidade da resistência, né, doutora Carla, Cíntia? Muitas vezes essa resistência ao tratamento, né? ao tratamento, a esse processo de autoconhecimento, né, quando muitas vezes a pessoa, né, se coloca nesse estado de resistir, que na verdade, eu até pensava depois, né, uma falsa resistência, quando a Cíntia colocava, né, dessa estrutura que muitas vezes se cria e que muitas vezes com apenas um toque, aquela muralha se desfaz, aquela falsa estrutura, né, de fortaleza cai por terra e ali a pessoa dá início a um processo bonito de reconstrução, de autoconhecimento, de também aceitação. Né? Hoje vamos adentrar um pouco nessa linha da aceitação, mas antes, já que falamos que hoje é o dia do psicólogo, trabalhar com a mente humana é um desafio, não, doutora Carla? Mas além de ser um desafio, é instigante. E acho que uma das coisas que me levaram a optar e a escolher pela psicologia foi justamente isso. Até então, quando eu era mais jovem, eu queria ser cardiologista, né? Que eu queria trabalhar, né? Ter acesso ao coração das pessoas. Mal sabia eu que pela psicologia, ao trabalhar a mente, eu teria muito mais acesso ao coração das pessoas do que eu poderia imaginar, né? Então você veja como Deus já tinha traçado aí um caminho, né, muito interessante, né? Porque você vai nas emoções, nos sentimentos das pessoas, né? Daquilo que elas conhecem, daquilo que elas desconhecem, né? Daquilo que elas vivem, daquilo que são as experiências delas ou não, né? Sim. Então, você que está chegando no nosso Face, no nosso Instagram, hoje daremos continuidade à temática, né, que refletimos na terça-feira, e tem uma frase que nós trabalhamos, né, essa belíssima frase que a Cíntia trouxe. Fala um pouco para a gente aí, Cíntia. Né, na terça-feira você trouxe para a gente essa frase e hoje iremos esmiuçar um pouco mais, né, sobre essa realidade, né, para as pessoas que estão nos acompanhando. Nós falávamos um pouco sobre a medida do seu sofrimento, a resistência que você impõe à sua mudança, né? Sim. Então, quando a gente vai falando um pouco sobre a realidade da resistência, né, ao tratamento, a resistência à sua mudança, né, você impõe assim um sofrimento desumano, né, e desnecessário, porque muitas vezes, né, a gente faz isso com a gente se impõe esse sofrimento, né? Muitas vezes a gente tem dificuldade de perdoar porque o nosso coração se torna resistente a essa mudança, né? Porque perdoar significa, muitas vezes para a pessoa, ela acha que significa passar um pano limpo e esquecer tudo o que aconteceu, ou né? Colocar para debaixo do tapete, ou né? Colocar para debaixo do tapete. E fingir que nada aconteceu isso e vida não é que perdoar, segue. Né? Em primeiro lugar, isso não é uma perdoar. hora isso vem à tona, né? Perdoar é tomar uma decisão e se manter naquela decisão e saber que com o tempo o coração vai ser curado. Sim. Se você for todas as vezes colocando essa dose, né, de medicamento ali e de mudança realmente dentro do seu coração e dentro do seu posicionamento, não colocando para debaixo do tapete, senão o sentimento vai permanecer ali. Sim. Né? Agora, quando você olha e fala, eu não preciso mais disso daqui, né, você começa a lidar com o sofrimento de uma outra forma. Porque à medida que você vai resistindo manter situações, né, vai resistindo mudar realmente a sua posição, porque querendo ou não, quando você não perdoa, você ainda mantém a pessoa viva dentro de você, a situação viva dentro de você. Então é quase que um escudo para dizer assim, eu não vou me... Igual o Scarlett O'Hara, né? Tinha um filme aí que falava o vento levou. E realmente o vento levou. Né? Tem um filme, um grande clássico, né? Um grande clássico aí que fala, né? Onde ela chega no final do filme e fala, né? Jamais sentirei fome outra vez, né? Ela pega a terra ali, é uma das cenas que até hoje são uma das cenas clássicas aí dos filmes, né? E às vezes você precisa saber aprender, né, com os fatos que acontecem, com as situações que acontecem e querer mudar. Porque se você não quiser mudar, você vai se manter naquela realidade e aí é como uma planta que sofre. Sim. Ela está enraizada muitas vezes, tem formiga comendo, ela já está sem substrato suficiente e, no entanto, né, ela se mantém ali, ela não sai do lugar.
Só que nós não somos plantas. Pelo contrário, nós somos responsáveis pela criação. Né? Nós somos corresponsáveis com Deus pela criação. Então eu também preciso me tornar corresponsável com Deus, né, pela minha mudança. Antes eu achava assim, não, o outro que fez, ou a situação que aconteceu, que não tem como ser modificada, né, não tem como ser modificado, ponto. Há um engessamento. Né? Ou você olha e fala assim, não, esse sofrimento aqui é o outro que tem que limpar, foi o outro que me feriu, foi o outro que me machucou, tá, mas esse outro já se foi, Sim. já morreu, né? Ou nem tá mais na sua vida, nem passa mais pelo teu caminho, pela tua rua, pela tua história, né? Quem é o responsável, corresponsável, né, por essa mudança? Eu. Sim, Né? E até eu lembro que eu coloquei sempre aqui, falava uma frase né? para a doutora, né? Eu sempre falava, então quer dizer que os outros derramam leite, não vigiam e derramam leite e eu é que tenho que limpar? Eu até coloquei aqui no meu caderninho, né? Mudar é uma decisão pessoal, né? É uma É isso escolha aí. pessoal. E a resposta dela foi sim. A Isso. responsabilidade é sua, né? Então, eu vou passar para a doutora Carla, mas antes temos aqui a Janaína Carla, está conosco, a Suelen Alcântara, a Karine, a Simone Castela, a Leide, a Cauzandes, né? Cauzandes, Mariane, Maria Ivone, Tatiana Melo. A Janaína Carla diz assim, que Santa Mônica interceda pela prisão da doutora Carla. Hoje também é dia de Santa Mônica, coisa boa. Anderson Santos, Carmita Melo e a Roseli Lima. Então, nesse caso, doutora Carla, significa dizer que quanto mais a pessoa resistir à mudança, maior será o sofrimento dela. Sim, por quê? Porque resistir, na realidade, é uma experiência de fuga, né? Eu quero fugir a uma realidade. Quero dizer, eu fujo às experiências dolorosas, Aqueles fatos que aqueles aconteceram, fatos, né? as situações, separações, perdas, Abusos. decepções, abusos que eu possa ter sofrido, violências, né? Maus tratos, Quebras de confiança. quebras de confiança, tudo isso daí é a fuga da realidade. Eu fujo da realidade porque essa realidade me faz sofrer. E aí entra uma questão, né? Resistir a todos esses acontecimentos que acontecem, né? A todas essas circunstâncias, quanto mais eu resisto, mais eu sofro. É aquilo que a Cíntia falava, né? Resistir a tudo isso é manter vivo tudo isso dentro Então, de mim. resistir significa a pessoa ficar em volta daquela Aquele situação. solipsismo que a gente Sim. tanto fala, né? Aquele ciclo vicioso. Sim. Exatamente. Resistir, vamos colocar assim, é colocar a nossa emoção Toda a naquilo nossa que energia. não queremos mudar. Toda a energia vital, né, que temos para aquele fato. Para que aquilo ali venha e tente ser uma contenção. Sim. Né? A eu ter acesso àquilo que existe de mais profundo dentro de mim. Né? E que isso daí é como se é como não, né? A resistência, ela é uma oposição, né, a essa realidade. Ela imagina o seguinte, né? Aqui está a resistência, a realidade está aqui, os fatos, Sim. as situações. É como se eu colocasse uma parede, né, que impedisse de eu ter acesso a essas situações. Sim, estou entendendo. Eu me coloco, tô entendendo. Estou entendendo. Eu me coloco numa situação de defesa, porque a resistência nada mais é do que uma defesa. Nesse caso, não seria tentar encobrir aquele fato? Porque eu não sei lidar com as minhas emoções e os meus sentimentos diante daquele fato. Sim. Entende? É quando eu não sei lidar com aquilo que está à minha frente, que se depara à minha frente, porque é desconhecido, né? É estranho para mim, eu não sei, eu não passei por aquela situação, não me permiti viver, né? Experienciar. Por quê? Existe a questão, né? É um fato, né? Todos nós temos, não gostamos de sentir dor, não gostamos de sofrer. Quem que gosta de sofrer? Quem que gosta de sofrer? Quem que gosta de sentir dor? Se você vai ter que tomar uma injeção, e essa injeção, uma bezetacil, quem que gosta? Mas aí não tem uma contradição? Como que eu não gosto de sofrer, eu não quero sofrer,
Mas ao mesmo tempo, eu coloco essa resistência, essa muralha diante daquele fato, e ao passo que eu vou cada vez mais tentando camuflar ou tentando esconder aquela situação, não aumenta o sofrimento? Sim, por isso que a gente colocou. A medida do seu sofrimento. Mas não existe é a uma contradição, resistência- Cíntia, nesse caso aí? É a resistência que você impõe à sua mudança. A pessoa sofrendo por tentar alimentar aquilo, tentar manter aquela realidade e não se dá conta que está sofrendo. Não é melhor sofrer de vez para... Isso seria, isso seria o ideal, o Isso é ideal. quando- sofrer de vez, resolve logo do Aceita que dói menos. Isso, na verdade, Aceita que dói menos. é uma contradição, né? Na verdade, essa resistência, a pessoa ela não quer deixar o passado no lugar dele, porque significa deixar o passado no lugar dele, significa você deixar o passado ir embora. E junto com essa realidade do ir embora, vai junto pessoas, situações, Sentimento. né, sentimentos. E é muito doloroso, né? esse deixar ir. É muito doloroso. Só que quando você começa a aprender, Mas você entende que você precisa permitir-se a essa mudança, precisa deixar ir para que você possa realmente mudar e viver um novo. Quando você aprende que aquele sofrimento que está sendo imposto a você, né, você está se tornando o seu maior algoz, né, você começa a entender e falar, olha, eu não quero mais isso daqui. Né? Aí existe um outro processo, um outro passo, que é o passo da aceitação. Eu digo que é um dos passos mais demorados que existem. Que as pessoas né? patinam, né? Entre o reconhecer e o aceitar. E o aceitar. Reconhecer um aceitão é uma coisa. Aceitar. Né? Aceitar aquilo ali é outra coisa completamente. Pode- Exatamente. E Pode levar anos. Depende E- de cada pessoa, né? No meu caso, levou anos. Mas quando você faz esse caminho, né, de mudança e de tomada de decisão pessoal, né, por aquela mudança, você olha e fala assim, não, eu não preciso me impor esse sofrimento porque a situação já me coloca um sofrimento. As realidades que aconteceram, os fatos, já me colocam um sofrimento. Eu preciso o quê? Saber lidar. Né? E aí dar sentido a esse sofrimento. Porque eu só começo a aceitar quando eu começo a querer dar sentido É a tomada de consciência. a esse sofrimento. É a tomada de consciência de que esse sofrimento é desnecessário, porque as experiências que eu posso vir a viver podem ser muito mais prazerosas do que aquilo que eu estou sentindo. Mas o se permitir a esse novo é se permitir ao desconhecido, é se permitir que eu não tenho mais controle da situação. Quando as mudanças, né, nos impedem realmente de... Que a gente impede elas de acontecerem, é quando a gente sabe que não estamos no controle da situação. Sim. Perdemos o controle da situação. E aí isso nos assusta. Quando a gente perde o controle da situação, é o novo. É você pisar em ovos. Onde eu estou pisando? O desconhecido, É o né? desconhecido. Né? Eu não conheço a mim mesmo, e aí entra o processo de autoconhecimento, eu não sei que tipo de reação eu vou ter diante de determinada situação. Diante de um gesto de carinho, Sim. entendeu? Diante de um simples gesto de afeto. A senhora até colocou essa realidade, né? Quando a pessoa começa nesse processo de autoconhecimento, começa a surgir um estranho dentro dela, né? Dela. Que ela vê assim, pô, quem é esse aqui? Né? O que está acontecendo? Que estranho é esse, né? Você sente um estranho. Aí se estabelece aquele chamado conflito, né, Carla? Ali, né? Eu estou ali e dentro de mim existe um conflito. Um lado que puxa, né, de uma forma e do outro lado existe uma outra força. Porque e eu nesse meio aí. Eu entendeu? mesmo começo a conhecer, e aí entra o conflito. É muito gostoso isso, né? Esse conflito... Como? Porque vocês não ouviram o que ela falou, mas tudo bem. É muito gostoso, por quê? Porque a pessoa passa a viver algo novo, Que é estranho, que é estranho, que é que é desconhecido. desconhecido, mas que começa a dar um outro enfoque àquilo que antes era estabelecido. Sim. Né?
Você toma consciência de determinadas Dos coisas. fatos. Você dá sentido a novas situações. Aqueles fatos começam a ter um novo sentido para a pessoa, Você né? passa a ter um novo olhar. novo olhar. Eu costumo dizer que é trocar as lentes. Sim. Se você tinha a lente do sofrimento, você passa a ter a lente da esperança. Ou da gratidão, ou né? da gratidão, né? Você muda a lente, você muda o foco, você tira o foco do problema, né? Daquela situação problemática, e você começa a botar o foco na solução. Então, Daquele problema. Entende? Sim. Então você para de ficar remoendo. Né? Remoendo. Essa palavra remoendo, né? Você é interessante. para de ficar remoendo aquilo que... Em ciclo, né? Em Andando ciclo, em... né? né? O solipsismo. Você fica Sim. dando volta, o Né? cachorro... Hã? Não, é que ontem a gente deparou com o fato dessa questão, as formigas assim, ó, dentro de um vaso, assim, ó, andando em ciclo. Dentro de um pequeno vaso. De um pequeno vaso, Dentro isso. de um pequeno vaso. E não tinha nem começo, nem fim, era né, aquele ciclo, Mas né? é engraçado, né? Tem um livro do Lacan, é porque se eu soubesse que iria, né, que fala sobre a angústia. O que seria Né? angústia, Não. doutora Carla? Fala pra A gente. Cíntia depois Cíntia descobriu, vai né? explicar? Não. Então para, não vou falar não. sobre angústia, não. Então tá bom. No seminário, eu não sei se é o seminário 9, se não me engano, do Lacan, que fala sobre a angústia. E fala sobre o nó de Barromeu. Né? É aquelas formigas que fazem aquele 8. Sim. Lembra? Lembro. Né? Lembro. Estão lembrados, né? Já Lembro. passaram por esse seminário, né? Lembro. Não, no consultório mesmo. Eu lembrei do consultório E aí mesmo. você vê que ela é muito interessante, porque você não sabe onde começa. E aquela onde imagem termina, parece que são várias formigas, na verdade é uma só, né? Que faz aquele movimento que faz aquele ali. movimento. É o 8, né? Ora você está por cima, ora você está por baixo, ora você está por dentro, Ou fora. ora você está por fora. Sim. Discernimento, Sim. né? Provavelmente. Então, chega, me arrepiei aqui. Sim. Mas não sei se não vão entendendo, mas tudo bem. Né? Então, na realidade, esse tipo de situação faz com que você não tenha o controle. Porque ora você vai estar diante de uma situação, ora você vai estar dentro da situação, Sim. ora você vai estar tendo um olhar sobre a situação pela ótica do outro, lá vem, né? Então, é como se você perpassasse por esses caminhos e é você. Você faz todo esse movimento interior, né, e exterior. Porque é você externalizar aquilo que está dentro de você. E aceitar esse processo de transformação, né, é um processo de transformação, de mudança. Por isso que a gente fala, né? O meu slogan, né, na política era: a mudança começa primeiro na sua cabeça. Mude. Mude a sua maneira de pensar, mude a sua maneira de olhar, de agir. Mude. Sim. É muito interessante isso que a doutora Carla estava falando, porque me lembrava que aos 29 anos, né, teve um determinado dia que eu estava muito angustiada e eu lembrei, né, eu cheguei no consultório com uma questão. Né? Eu lembro que eu falava assim, eu nunca me vi um só dia na minha vida, nem Natal, nem aniversário, nem Ano Novo, nem momentos bons que poderiam ser ótimos na minha vida, sem estar extremamente angustiada. Todos os dias da minha vida, até os meus 29 anos, eu não me via sem angústia. Não me via sem angústia. Eu não conseguia localizar onde foi que eu me deparei com aquela angústia e ela nunca mais tinha saído de mim, né? E eu lembro que foi uma consulta até bem curta, onde eu perguntei para a doutora, né? Eu falei assim, doutora, o que é angústia? Né? O que é angústia? Porque eu nunca me vi na minha vida sem angústia. Eu sei hoje dar o nome, né, de que isso é angústia. Eu consigo identificar, né, pelo caminho. Mas eu nunca tinha me visto. E aí, quando ela falava da mudança de foco, naquele momento ela foi me colocando uma realidade para eu começar a pensar, né?
que ela falou assim, olha, eu vou tentar simplificar para você o que não é tão simples assim de explicar, né? Por isso que eu sempre falo que aqui a gente tá num bate-papo. É isso aí. Quer falar coisa técnica, eu pego todos os livros, conceitos... Pega todos os livros. E coloca ali aqui, ela só me botou para pensar, mas bate-papo. aquele me botar para pensar me ajudou a sair, a me ver pelo menos pela primeira vez, e eu lembro disso, né? Que pela primeira vez eu me vi sem a angústia porque eu mudei o foco, na verdade, né? Ela falava, a angústia é como se você tivesse um objeto que você não... É um medo que você sente de alguma coisa sem um objeto real, né? Vamos na dar um verdade, exemplo? Isso, cita Vamos o dar um exemplo para exemplo? poder esclarecer. Você tem medo? Eu tenho medo de barata. Eu tenho medo de repente, morrer. Eu tenho medo de andar de elevador. Né? É algo concreto, físico. Você tem um objeto definido. Eu tenho medo de barata. Né? Mas quando eu tenho medo de algo que eu não tenho um objeto definido, eu tenho angústia. É aquela energia que fica solta. Sem um objeto definido. Sem um objeto. Mas existiu uma palavra de toda a explicação que ela deu, que eu me fixei, que foi o medo. O medo de um objeto... Sem objeto definido, né? E hoje eu falo simples, objeto, eu acho que eu repito objetos, né? porque eu sei quais são, né? Eu consigo reconhecer muitas vezes quais são esses objetos, o que me levava a ter os medos. Mas até aí eu levei 4 anos, né, para trabalhar. Ter angústia, ter né? angústia, é verdade, ter angústia. Verdade, por isso que é bom ter aqui um profissional na área. E aí, quando a gente se depara com essa realidade, você começa a procurar dentro de você, peraí, se a angústia, né, é um medo de alguma coisa que eu desconheço, eu preciso descobrir do que eu tenho medo. Aí eu mudei o meu foco. E eu lembro que naquele dia eu saí do consultório e fui para a faculdade. Quando eu cheguei na faculdade, eu não estava com fobia de ficar dentro da sala de aula, né? Eu estava olhando as coisas, assim, as árvores lá da faculdade diferente. Entrei dentro da igreja, fiquei vendo as coisas, mas ao mesmo tempo era como se eu estivesse procurando a razão daquela minha angústia, mas que eu não estava sentindo. Aí foi onde eu falei assim, tem alguma coisa esquisita. Como eu sabia que ela atendia no sábado, aí eu peguei e falei assim, olha só, ou no sábado ou no domingo, eu não sei qual dia a senhora poderia me atender. Mas nessa quinta-feira, foi até numa quinta-feira, eu fiz uma experiência diferente. Eu me vi sem angústia. Por que eu me vi sem angústia? Eu me vi sem angústia, mas os meus medos começaram a vir para fora. Eu falei, eu preciso trabalhar alguma coisa. Aquele estranho que você falava que começa a surgir e que na hora ela falou assim, mas é muito gostoso de quê? Eu falei assim, não tem nada de gostoso, é ela dor. falou assim, pra senhora. Pra senhora, né? Não, porque você percebe a mudança na pessoa. A pessoa ainda não percebe essa mudança. Ela não se dá conta. Né? Muitas vezes a pessoa, ela termina com... Vou dar o exemplo da Cíntia que está aqui, né? Sim. A Cíntia era extremamente racional. Extremamente racional. Um dos mecanismos que eram mais proeminentes na Cíntia era a racionalidade. Era a dissociação do afeto, né, para a razão. Né? Para lidar com as situações, com o sofrimento, com aquilo que se impunha a ela. Então, quando ela muda a lente, né, e sai daquele mecanismo de defesa que era a racionalização, ela começa e se permite a ter um olhar diferenciado para o novo. Entende? Muitas vezes a pessoa, toda resistência é medo do novo. É medo daquilo que não conhece. Entendeu? E aí, por não conhecer, não sei lidar. Eu não sei como eu vou lidar com aquilo. Eu não sei se eu vou demonstrar a minha fraqueza. Eu não sei se eu vou demonstrar insegurança. Eu não sei. Eu não sei como eu vou me posicionar frente a determinada situação. Entende? Então, quando você começa a se deparar com essas realidades do novo, esse novo, muitas vezes, faz com que a pessoa se feche dentro dela mesma. Introspecção, né? Eu não quero me mostrar. Eu não quero me dar a conhecer. Né? Sim. Né, Isaac? Sim. Isso aí é uma coisa muito, muito comum. Eu não quero me dar a conhecer. Né? E aí eu fico
embotado nos meus sentimentos, eu fico numa introspecção, né? Eu fico muito mais, eu usava a palavra ontem para Cíntia, muito mais circunspecto. E esse dar a conhecer requer mostrar os sentimentos, mostrar aquilo que muitas vezes não é belo e também mostrar a beleza que há dentro da pessoa. Esse dar a conhecer, esse deixar vir para fora, como a gente coloca, né? Esse deixar vir para fora nos leva a essa experiência de mostrar quem somos, de revelar a verdade mais profunda do nosso interior, do nosso ser, sejam elas coisas boas ou coisas não tão boas assim. E aí né? eu posso dizer uma coisa. Sim. Né? Quando você faz esse movimento, você se torna uma pessoa muito mais livre. Com certeza. Muito mais livre. E aí... Sim, muito mais livre, Carla, só para a gente não perder, tá? Pega essa palavra aí, ser muito mais livre, mas eu me recordo que esse caminho, né, que a gente vai fazendo do autoconhecimento, do botar as nossas resistências, as nossas muralhas no chão, né, porque eu lembro que quando eu falava com a Carla, olha, eu vejo uma grande muralha. Só que quem já fez aí o acampamento vai entender bem o que eu estou falando. Eu sabia que eu poderia passar de um lado para o outro, de frente para trás, só que eu poderia não alcançar o objetivo daquele desafio, né? E aí, quando você sabe qual é o objetivo daquele desafio, né, e aí cabe a você. Você se torna corresponsável por você, pelo seu próprio processo, pelo outro também, mas também você aprende a se respeitar. E aí, o que nos resguarda já não é mais a resistência, mas é o respeito que você passa a ter por você. Em primeiro lugar. Né? A corresponsabilidade que você sabe que naquele momento não é ninguém que vai vir na minha história limpar o que aconteceu. Eu me torno responsável, o primeiro responsável, ou melhor, o segundo, né? Porque o primeiro é Deus, né? Que vai trazer a cura ao meu coração. Mas o segundo responsável, então, me torno, né, corresponsável com Deus, de trazer aquela mudança, de buscar um novo sentido. E eu sempre costumo dizer, né, a paz que você encontra nesse novo, você não troca por situação nenhuma, você não troca por nada nem por ninguém. É você Né? olhar Porque o você positivo. encontra uma paz muito Você grande. passa a ter um olhar positivo diante de determinada Sim, situação. e você vê que a sua vida não é só aquele problema, né? Porque tem pessoas que vão para o outro extremo. Eu olho para todas as outras coisas, mas não quero olhar o problema. Tem pessoas, né, que como eu, né, Só fica no problema. eu só ficava no problema. Só no problema. Então, nada ao meu redor tinha cor, tinha vida, porque eu só ficava focada naquilo dali, né, numa dependência profunda afetiva. E outras pessoas, né, na autocomiseração. E aí, as outras realidades se tornavam completamente secundárias. A partir do momento que eu me torno corresponsável com Deus e passo também a me respeitar, você vai aprendendo a lidar com a sua mudança. É aos poucos? É aos poucos, Eu botei gente. até aqui, ó, é um processo lento e gradual. Muito lento, né? É bem aos poucos, mas eu não posso deixar de me permitir. Ele precisa ser contínuo. Mas Porque é natural eu querer me esconder, mas eu preciso, né, fazer o caminho do querer me esconder em Deus, né? Porque me escondendo em Deus, eu vou me deixar encontrar. Vou me deixar encontrar pelas pessoas certas que querem me ajudar, né? E vou deixar me encontrar principalmente por Deus e por mim mesma. Porque senão eu vou ficar completamente perdido dentro de mim. Tá aí Santo Agostinho amanhã, né? Santa Mônica hoje, né? Santa Mônica intercede aí por nós, porque foi ela, por meio da oração dela, né? E Santo Agostinho deixou-se encontrar por essas orações e pela própria fé da mãe, né? Também. E tantos outros que a gente poderíamos citar aqui. Então é muito importante a gente tomar consciência dessas duas realidades, mas não tem como, né, passar para esse estado da alma se eu não quiser passar pela ponte. A ponte pode me dar muito medo, pode ter ali os seus vácuos, né, pode ter as suas tremedeiras, porque tem horas que passa coisas e parecem que vão te no abalar. tratamento levei muito sítio para passar andando na ponte. Sim, medo de altura, medo de água, medo de tudo, travamento de coluna, né? Consequência. Mas, ao mesmo tempo, né, você começa a descobrir um novo em meio a essa dor. Porque você começa a rezar mais por você, você começa a pedir a Deus pela salvação da tua alma,
Porque para que você possa ser dom para o outro, você em primeiro lugar precisa ser dom, Pra né? você. Se reconhecer como um dom, né? Se apropriar desse dom de si. Então você começa a fazer um novo caminho. Quando você vai ver, você já saiu daquele estado, já passou pela ponte, já está em outro lugar, né? Já está numa outra realidade, num outro estado da tua alma, né? E aí é onde você encontra a paz. O cuidado que a gente tem que ter até para não se estacionar ali naquela paz, né? Mas a paz, ela também incomoda, né? Ela incomoda porque ela nos leva sempre para frente, Mas aí eu para sempre Deus, coloco, né? aí eu sempre coloco, né? Se você quer ter paz, esteja pronto para a guerra. A guerra. Né? É isso aí. Eu botei aqui, só para não... uma regrinha básica que eu Sim. sempre coloco para meus pacientes, né? Se queremos modificar qualquer aspecto da nossa vida, devemos começar com a aceitação. É um processo lento e gradual. É necessário mudar o foco de sua atenção, que nós falávamos, né? Sim. Ver o lado positivo dos acontecimentos e foque na situação do problema, na solução do problema, né? Aceitar esse momento presente como ele é, como ele se coloca para você. Eu fiz essa observação aqui porque muitas vezes a gente acha que a aceitação é sinônimo, né, de aprovação, e não é. Né? Muitas vezes aceitar implica em você se permitir, né, uma mudança de planos, de trajetória, né? Mudar a perspectiva de vida, de né? vida, né? Mudar o olhar sobre as situações, sobre as realidades. Quando a Cíntia fala sobre a ponte, né? E aí eu sempre faço a ponte, que é o centro clínico, né? Que ele se coloca justamente nesse vazio existencial, como uma ponte que faz essa reintegração humana e espiritual. Veja só, toda ponte, ela tem o sentido de ida, mas o de volta também. É ligar, né? E aí a gente pode colocar, se você quer fazer algum tipo de mudança, crie pontes, não muros. E aí eu Os lembro... muros separam, né? As pontes ligam. Foi. Sim. E aí eu lembro, né, dessa realidade aí também do próprio caso Irmã Dulce, né, que faz esse caminho aí do autocuidado, né? Quantas vezes a pessoa ela precisa passar dentro dessa ponte, ela precisa entender o que é o autocuidado, né? Porque senão ela vai querer somente passar pela ponte e ela não vai ter noção, né, daquilo que ela está se impondo muitas vezes, né? E ela precisa ter essa noção e voltar a olhar para si. Né? E o caso Irmã Dulce, ele faz esse caminho com a pessoa, né? Faz a pessoa voltar o olhar para si mesmo e começar a querer se autocuidar, né? Entender que o cuidado não depende daqueles que estão ao meu redor, né? Mas que também é um cuidado pessoal que eu preciso... Precisa partir de mim. Precisa partir de mim. Eu preciso ter um olhar sobre mim, né? Sim. E quando eu faço esse movimento de aceitação, o sofrimento acaba. Entende? Esse movimento de aceitação, por exemplo, situações que pareciam desesperadoras num primeiro momento, na realidade elas podem ser um grande ponto de partida para uma outra realidade. Entende? Às vezes você está em uma situação desesperadora. Você pode olhar pelo lado negativo, ficar focado só na situação desesperadora, ou você mudar a lente, mudar o foco, né, e ver as outras possibilidades que aquela situação, aquele momento se coloca para você. E aí é muito interessante, né, porque eu lembrei um pouco do que eu iria falar, né? Quando você faz esse caminho da mudança, quando você passa por esse trajeto dessa ponte, né, que ali se estabelecem vários tipos de conflitos e de medos também sobre essa ponte, né? Você vai ter vários tipos de sentimentos e de medos, mas é uma travessia que você precisa fazer. Quando você chega do outro lado, né, você precisa fazer o caminho
né, com Deus mais do que nunca. Porque você se vê tão esvaziado de si mesmo, você se vê deixando o seu passado, suas vontades, seus desejos, seus planos, projetos, sonhos, tudo lá atrás, que você precisa olhar e falar, meu Deus, né, daqui para frente como será? Né? Sou eu, o Senhor e mais nada. Sabe o que né? me faz lembrar? E aí é onde Deus começa... Só abrindo um parêntese, em 2013 eu tive a oportunidade de uma peregrinação ir a Jerusalém, né? E numa das homilias do padre, ele fez o inverso. Acho que, se não me engano, foi no Monte das Bem-aventuranças. Ele na homilia, ele foi perguntando, né, deixando que cada um falasse sobre a sua experiência de estar ali. E ali, como eu estava filmando, né, eu fui uma das últimas. E eu falava uma coisa bem simples, mas que era a pura verdade. Eu estou aqui sonhando um sonho de Deus na minha vida. Porque em nenhum momento dos meus projetos, dos meus planos, de tudo aquilo que eu tinha pensado ou sonhado na minha vida, estar ali tinha sido plano, sonho meu, projeto de vida meu. Ali, com certeza, eu estava realizando um sonho de Deus, que na minha mente, aquilo ali seria algo completamente impossível, pela minha condição financeira, pela minha realidade, mas Deus quis que eu estivesse ali. Então, sonhar os sonhos de Deus, muitas vezes, é você se abrir justamente a essa mudança, né, que Ele quer fazer na sua vida, na minha vida e na sua vida, sem criar resistência, né, sem saber como eu estaria em Jerusalém, né, na Terra Santa, né, lá no Monte das Bem-aventuranças, sem condição nenhuma. E foi ali que Deus confirmou seu celibato, né? Entendeu? Começar a entender que quando a gente reconhece os nossos limites diante de determinadas situações que são inevitáveis e que extrapolam aquilo que é a nossa condição, a nossa realidade, isso sim é encarar que você precisa seguir em frente. Você precisa seguir em frente. Entendeu? Você não pode ficar parado, preso, estático, estagnado, né, diante da beleza daquilo que Deus tem, de repente, na tua vida, na tua vida, meu irmão, na minha vida. Isso daí, aceitar essa mudança, né, é você realmente colocar nas mãos de Deus a sua vida. E aí entra um encontro terapêutico que nós fizemos, o Eu, Deus de Mim, né? Quando eu ainda sou Deus de mim, eu sempre volto aos encontros terapêuticos, né? Voltar-se para o centro da sua vida e deixar Deus de lado, você vai criar a resistência àquilo que Deus tem de sonho para a tua vida. Entende? E deixar-se surpreender por Deus, né? Porque muitas vezes você imagina que A, B ou C pessoas ou situações, ou os melhores profissionais, ou pessoas que você imaginava que poderiam te ajudar, quando, na verdade você vê essas pessoas, né? Distantes de certa forma, e Deus vem nos surpreendendo com pessoas completamente diferentes, né, que se colocam no nosso caminho e começam a nos levar a fazer essa experiência com Deus, né? Deus também nos faz experimentar, né, conviver com essas pessoas, conviver com novas pessoas, nos permitir sermos olhados com verdade por essas pessoas como somos, né? E não ter medo de sermos amados, aceitos por elas, né? Como somos. Com todas as nossas limitações. Né? E aí entra justamente, né? Quando eu aceito, não é permanecer passivo. É onde a gente se vê também deixando cair as nossas resistências diante dessas pessoas, porque a gente sabe que está diante de pessoas que não vão nos julgar, mas que, pelo contrário, estão nos aceitando como somos. E aí vão nos ajudando também a nos levar a essa aceitação, né, a essa mudança, e sabendo lidar com o sofrimento, trazendo sentido a ele, né? Sim.
quando falávamos, né, do se sentir passivo, né? O Aceitação não é passividade, não, né? aceitar não é permanecer passivo, não. Muito pelo contrário. Pelo contrário. É você reconhecer os seus limites. Quando você consegue reconhecer os seus limites... Reconhecer que sozinho não consegue. Exatamente. E era sobre isso que eu ia falar, doutora Carla. Você que está conosco no nosso Face, no nosso Instagram, a gente partilhando, né, dessa experiência do caminho interior, do caminho do autoconhecimento, é importante você buscar um profissional especializado, buscar um acompanhamento, buscar um diretor espiritual, porque esse caminho interior não se consegue fazer sozinho. Não. Né? Precisa de alguém para acompanhar, para segurar na sua mão, para estar ali, né, como aprendi aqui, balizando, lhe acompanhando, né, nesse processo de verdade, de rasgar o coração. É difícil. É difícil, né, doutora? É difícil. Mas aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Quando você não tem coragem, o outro tem que ir lá e meter a mão dentro de você e arrancar, né? Verdade. Mas o aceitar é esse primeiro passo, como a gente sempre tem falado também nos encontros terapêuticos, esse aceitar que você precisa buscar um profissional, buscar uma orientação, você aceitar que precisa começar esse caminho, né, de autoconhecimento, de adentrar dentro de si, né, e fazer essas descobertas que Deus vai também iluminando, vai mostrando, vai encaminhando, aí eu né, doutora Carla? Já está no nosso tempo aí. Não, mas antes, Ah. Deus o quê? Deus no silêncio? Deus no silêncio faz muita coisa, viu? É verdade. Então temos aqui a participação, rapidinho, doutora Carla, a Roseli Lima está conosco, a Tânia Lessa, o André Andrade, a Fabiana Barbosa, a Kate de Paula, Isa de Jesus, a Dinalva Cordeiro Carvalho. Olha, minha tia lá de sua João tia. Pessoa. Isso aí, alô, dona Beijo. Dinalva. Bom dia. O Wellington Monteiro, a Renata Mujo, a Flávia Batista, o Carlos Henrique, a Dilmeia Rocha, Célia Alvim, Inês Silva. O Dudu Amaral está conosco, ele colocou assim, já carreguei Cíntia na passarela. Já me arrastou, né, Dudu? Lembra? Já me arrastou ali, literalmente, porque eu não tinha pernas para poder atravessar na passarela. E eu precisei fazer uma terapia em cima da passarela. E pode falar? Né? Pode. De olhos vendados. Isso aí. Então, o Dudu Amaral colocando aqui, né? Já carregou a Cíntia na passarela. Esse movimento de que sozinhos não conseguimos. Muitas vezes precisamos, na maioria das vezes, precisamos de alguém para segurar na nossa mão, para estender a mão, né? Eu fiz essa experiência quando a doutora Carla disse assim, Isaac, vem para o Rio, vem se tratar. E ali, né, ela estendeu a mão. Tem os dois movimentos. Sim. Tem o movimento de Deus, né, que estende a mão para você, e tem também o seu movimento de você estender a mão e dizer assim, eu preciso de ajuda, eu preciso sair dessa condição, eu preciso sair desse estado e mudar a rota da minha vida. E aí você esqueceu de uma palavrinha também muito importante. Sim. Eu preciso e quero. E quero. O querer é essencial. É essencial. Isso aí. Né? O querer é essencial. E o querer é consciente, né? É consciente. A pessoa fala assim, eu quero, mesmo que eu sofra todas as consequências dessa mudança radical na minha vida, mas eu quero, eu vou enfrentar, seja o que acontecer, mas eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, é mudar o meu coração, é mudar a minha história e fazer essa experiência de abertura a Deus também, né, Cíntia? Temos aqui também a Valéria Trindade, está conosco. Doutora Carla, já estamos finalizando, mas antes quero passar para a Cíntia uma expressão do próprio Jesus, quando ele falou para Nicodemos, né? Nascer de novo. Seria um voltar ao ventre da mãe? Explica um pouco para a gente aí, Cíntia, nessa experiência desse nascer de novo. Quando Jesus ele fala para Nicodemos nascer de novo, ele fala da água e do Espírito, né? Na verdade, permitir-se nascer novamente no Espírito Santo. E só o Espírito Santo tem o poder de nos levar em lugares que a gente desconhece, né? Então, esse nascer de novo é nos tornarmos uma nova pessoa, né? E quando se fala em se tornar uma nova pessoa, a gente pensa logo, então eu vou ter que nascer de novo, né? Tem que voltar ao ventre da minha mãe. Voltar ao ventre da minha mãe. Se nós formos aplicar isso literalmente, né? A palavra, a gente vai realmente fazer o caminho de voltar no ventre da nossa mãe. E aí resgatar dentro de nós, né, ir em lugares que só o Espírito Santo pode ir. Porque para nós são lugares desconhecidos. Gente, dentro do processo intrauterino e antes do processo intrauterino, onde só existíamos em Deus,
E até aquele momento, né, de fecundação do óvulo e depois de sermos gerados, né, onde só Deus nos vê, a nossa vida é totalmente dominada ali por Deus, né, e para Deus. Então, dentro do próprio ventre da nossa mãe, a gente vai fazendo esse processo do nascer. Quando a gente faz esse processo no Espírito, só o Espírito Santo pode nos levar a lugares. Existiam coisas dentro de mim que começaram a vir à tona na minha lembrança, né, que meu consciente começou a botar para fora, que só Deus poderia fazer, só a pessoa do Espírito. Porque eram lugares desconhecidos para mim, eram lugares que até aquele momento eu estava a nível inconsciente, porque no processo intrauterino ali você não tem consciência de nada, não tem como ter, nem pós-nascimento, mas de fatos que existiram ali, que começaram a vir à tona, que eu achava que eu estava doida, eu falei assim, não, isso daqui eu tô doida. Né? E aí quando eu perguntei meu pai, minha mãe, pessoas que eram envolvidas naquela época, de fato tinham acontecido. Né? Então, assim... Então, você não estava tão doida assim, né? Eu não estava tão doida assim. Então, na verdade, esse meu processo do nascer de novo, eu precisei acreditar que só Deus poderia fazer um novo ser. Né? Que só Deus poderia fazer com que, não que eu voltasse para o ventre da minha mãe, né? Porque não foi isso que Deus fez comigo, né? Eu não tinha como voltar para a barriga da minha mãe, olha o meu tamanho, né? Minha mãe é menor do que eu. Então, não tinha como voltar para a barriga da minha mãe, para o ventre da minha mãe. Mas dentro de mim precisava acontecer uma mudança tão profunda que foi até as minhas raízes antes intrauterinas, né, posso dizer assim, e que eu pude fazer um caminho, né, de permitir que uma nova pessoa nascesse. Precisei permitir romper com determinadas realidades, mas perpassando por toda a minha história. Né? E toda a minha história não começou somente no ventre da minha mãe, mas da minha relação com Deus. Porque eu precisei voltar lá antes que tudo existisse, antes que eu existisse, na minha relação com Deus. Para conseguir passar, aí sim, por todos os outros processos com a minha mãe, com meu pai, com a minha história, com os meus algozes, com as pessoas que atravessaram minha vida. Né? Então, quando você vai fazer esse caminho do nascer da água e do Espírito, é você permitir que Deus se aproprie do seu processo pessoal. E aí você se abandona. Você chega numa terapia, você se permite tomar um perdido. Né? Você começa a falar com a doutora, olha, doutora, eu sei qual o caminho que a senhora quer fazer, então pega outra rota, lembra que eu falo? Pega outra rota porque essa daí eu já conheço, senão eu não vou deixar. Mas eu sei que eu preciso. Eu sei que eu preciso, mas eu não consigo permitir, porque eu sinto dor. Então, qual é a rota que precisa ser passada aí? A senhora que se vire. Mas eu sei que o caminho que a senhora quer Era passar. sutil desse jeito. Era, mas tinha que ser verdadeira. E aí parte esse nascer de novo no espírito, parte também da verdade que eu lido com... Gente, a gente precisa ter os 1000 inscritos no YouTube. Pra porque Cíntia fala profecia muito. de Cíntia acontecer, manhã terapêutica. 3.000, E o do Dudu são 5.000, né? 5.000. É isso aí. O Instagram já tá quase finalizando. Eu creio que a gente começou, né? Já fizemos o... Eu posso terminar aqui, Pode ó. finalizar. Pra fazer o finalizar, fechamento, né? Tudo aquilo que você resiste, persiste. Isso é um provérbio que tem. Tudo que você resiste, persiste. Então aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Né? Faz o processo de libertação, dá o primeiro passo, que é essencial, é importante, tá certo? Gratidão a você que esteve conosco no nosso Instagram, no nosso Facebook. O Centro Clínico São Miguel Arcanjo se coloca à disposição nas orientações, nas dúvidas. Você pode estar mandando também as suas sugestões para o nosso WhatsApp, o 219-6722-8899. Na próxima terça-feira estaremos de volta, pela graça de Deus, com o nosso encontro terapêutico. E muito obrigado, Cíntia, sua mensagem final. Só para poder finalizar, né, é necessário a gente romper com velhas estruturas. Perfeito. Né? A gente saber que elas não se sustentam mais, já não estão mais nos sustentando e nem nós conseguimos sustentar. Muitas vezes a estrutura sobre a areia, né? Exatamente. Uma hora né? desaba. Queremos construir nossos castelos em cima de areia, né? A roupa não cabe mais. A roupa não cabe mais, eu costumo dizer essa palavrinha aí, né? Essa roupagem já não cabe mais. E vinho novo não se segura em odre velho, né? É isso aí. E aí eu digo a vocês, né? O fundamental de tudo isso, não faça esse caminho sozinho, faça esse caminho com Deus. Porque quando a gente tenta fazer sozinho esse caminho, a gente corre o risco de se perder dentro da gente e é difícil voltar.
muito mais difícil voltar. Mas se a gente faz esse caminho com Deus e com pessoas acertadas, né, a gente consegue passar por esta ponte, olhar para trás, dar tchauzinho para o nosso passado e falar: fica aí no seu lugar, você tem uma grande importância na minha história, mas agora você não me determina mais. Né? A partir de agora sou eu e Deus. Né? Eu viver o Deus só. Depois o amor e o sacrifício. Então, um bom dia para vocês. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Santa Mônica, rogai por nós. Beijo, Brasil. Fica com Deus. Bom dia. Bom dia. Bom dia a vocês. Gratidão. Às vezes eu não entendo o tanto que estou sofrendo. Deus quer me ensinar, eu sigo aprendendo. Rendido, então me dobro, me lanço, me jogo e me prostro aos seus pés. Quero descansar. Ah, se eu parasse pra falar um tanto mais com Deus, meu amigo. Ah, se eu pudesse amar um tanto mais quem aqui já não existe. Mas agora é você, não se deixe perder.